Bom dia, aqui é Brasil, 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 Jamila. Bom dia, olha só as Olha aqui, ó, uniformizadas. E não tem ninguém de Marrocos aqui, Jamila. Nós vamos falar de Marrocos. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre Marrocos, porém, nós somos Brasil. Hoje vai dar Brasil. Qual que é o teu palpite, Kátia? Eu tô no 3-1, Jamila. 3-1 Brasil, lógico, né? Eu tô com 2-1, então vamos ver mais tarde a gente vai. Ó, essa é um bom começo de live aí, para quem tá chegando, palpite do jogo de hoje. E olha só que oportunidade bacana de nós aproveitarmos a Copa, né, e falar de tantos países legais que estão participando desse grande mundial, que além de também, né, tem a temática de que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no México e no Canadá. 3 destinos que muita gente tem curiosidade, vontade e desejo de conhecer. Vamos deixar o pessoal chegando aqui, vamos esperar uns minutinhos, aí a galera entrando. E não nada melhor do que nós começarmos com um país tão exótico, tão diferente, né? As pessoas têm tanta curiosidade sobre o Marrocos. Então, quem vai chegando já pode ir colocando a maior dúvida, né, ou maior, enfim, curiosidade sobre o Marrocos, e nós vamos respondendo o que der para responder ao vivo aqui, ou se não depois via caixinha de perguntas e tudo mais. E lembrando que a gente sabe que hoje é sabadão, meio-dia, tem muita gente aí que já deve estar no aquecimento do jogo, clima, né? No clima, que o jogo é hoje às 7 horas da noite, mas as lives sempre ficam gravadas, então se você não conseguir assistir agora, não tem problema, mais tarde você pode tirar e ver aí o que a gente vai falar sobre Marrocos, tá? Então, quem tiver dúvidas, vai colocando, ou como a Kate falou, tem a caixinha de perguntas depois. Então, a nossa ideia das lives, né, Kate, qual é? É falar um pouco de cada país, ou que vai jogar com o Brasil, ou não. Então, tirar um pouco das dúvidas, dos mitos e verdades do pessoal sobre tantos países aí lindos para conhecer, para viajar, enfim. Então, vamos lá. Começando, então, com Marrocos. A gente, né, conversando, eu e a Jamila, antes de começar a live, né, ontem já, e qual é a temática que a gente poderia usar sobre Marrocos. E Marrocos é um país que tem muito mito, tem muita coisa que se acha que é uma coisa e é outra e assim por diante. Então, vamos lá, começando, Jamila, com um mito que se acredita que Marrocos que é um país árabe ou que estaria na Ásia. Jamila, onde fica Marrocos? Perto do quê? Bora lá. Marrocos, ele está na África, está no norte da África. E muita gente também, né, mas ele está no norte da África, mas ele é tão perto da Europa ao mesmo tempo, né? E por quê? Porque realmente o Marrocos, olha só, ele está... Vem mais pertinho, Jamila, que tu tá longe. Vamos lá. O Marrocos, pessoal, ele está a 14 quilômetros da Espanha. Sim, tá? Então ele está bem pertinho do canal ali de Gibraltar. Então você pode fazer esse deslocamento de ferry. Então imagina, é muito perto. Você pode, então, conhecer a Espanha ou até mesmo, né, Portugal, usar esses 2 destinos e fazer depois o quê? Uma conexão para o Marrocos e conhecer um pouco ali. Então, às vezes também, Marrocos não é o meu destino principal, não é para onde eu quero ir principalmente, né? Isso aí, você pode unir ele com esses 2 países ali da Europa. Então, ele fica, então não é Ásia, né? Não é Ásia, mito, fica num continente africano. Então, esse é o primeiro mito. Um outro mito é com relação à cultura marroquina, né? Então, também se tem uma ideia de que quem vai para Marrocos vai ter contato com a culinária árabe, o chá árabe, a cultura árabe. Na verdade, Marrocos é um país que foi colonizado e a história de Marrocos é um país muito antigo, né? Muito, né? Tem aí uma história, né, de muitos séculos. E Marrocos é um país que foi colonizado por várias etnias. Então, ele não necessariamente é um país que tenha a cultura, a gastronomia, o chá árabe. Então, uma coisa que
quando a gente chega em Marrocos, a primeira coisa que nos restaurantes, o guia, ele vai dizer o seguinte, olha, aqui se come comida marroquina aí, e não comida árabe. Então esse também é uma outra verdade. E ele tem muita influência europeia, então Isso até aí. Mesmo os idiomas, né? Sim. Você vai falar o idioma local, porém você vai falar ao mesmo tempo um francês, muitos falam francês, o espanhol e o inglês como e português, tá? Muitos lugares você tem portugueses e espanhóis, então você tem ali uma mistura de português com espanhol, eles têm algumas palavras muito parecidas, né? E, claro, o árabe é um árabe marroquino, né? É um marroquino, mas ele tem essa mistura. Um país que tem ali, tá no continente africano, mas que foi colonizado por várias etnias, né? Mas tem muita, europeia principalmente. Muita influência europeia. Então ele dá essa bugada aí na cabeça, né? Com relação ao idioma, com relação à alimentação, principalmente, que a Tati falou, é muito importante mesmo, porque tu chega lá dizendo, vou me, né, esbaldar aqui comendo comida árabe. Não, vai comer algo semelhante, né? Até mesmo chá. O chá, esse é uma outra curiosidade de Marrocos. Para quem já visitou algum país árabe, né, ou próprio Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, Jordânia, Jerusalém, Arábia Saudita, enfim, Líbano, Egito, vê muito chá preto, e aí com especiarias. Isso. E em Marrocos, o forte é o chá de hortelã, tá? Então tem muito, ele é um chá escuro, ele parece um chá preto, mas ele é muito hortelã, e ele é muito doce, tá? Então aquelas cenas da pessoa, né, e é um grande show nos restaurantes, o momento que o garçom vai servir o chá. Então ele sobe, né, com a chaleira, vai servindo os copinhos, as xicrinhas, mas ele é um chá que já vem doce, tá? Diferente do chá árabe. Outra curiosidade, né, que não é só em Marrocos, nos países árabes também, mas o porquê de erguer a chaleira, o bule, para é só charme, não? Não, é para oxigenar a água e aí o chá dá mais saboroso, um sabor diferente. Curiosidades. Um outro mito sobre Marrocos, Jamila. Marrocos é um país que só faz calor, muito calor? Não, né? Não, ele tem todas as estações. Inclusive uma região de Marrocos que neva, tá? Que faz frio e tem estação de esqui. Então essa as pessoas imaginam que não, é só deserto. Exatamente. Não, tem o deserto do Saara, que é lindo, mas ele tem essa parte do frio também. Parte europeia, e aí a parte da arquitetura, das casas, lembra muito uma Europa. Isso. E uma região ali da França, lembra? E aí você tem frio, sim. Inclusive, se você passa por essa região, você vai ter que estar mais agasalhado se for uma época de frio no país. E, inclusive, os marroquinos passam férias nas estações de esqui. Então, essa também é uma curiosidade. Marrocos não é necessariamente só quente. E o clima lá, né, o calendário, digamos assim, é o calendário europeu, né? Então, agora eles estão chegando no verão, né? Então, verão, primavera, então é o contrário nosso aqui. Isso aí, porque também está muito próximo da Europa, né? Isso aí. Jamila, uma outra questão, como é que chega em Marrocos, né? Nós falamos agora há pouco, mas tem muita gente chegando agora aqui e acho que é interessante. Por onde que se vai, como é que se montaria um roteiro para fazer Marrocos? Marrocos tem a companhia aérea própria do país, que é Royal Maroc, né? Então, você pode fazer voos para Marrakech, para Casablanca, que são as principais ali, né? Mas também... Estou olhando aqui que tem algumas perguntas vindo aqui pelo direct. Vai lá. Mas também, Marrocos é muito fácil você chegar por Portugal ou pela Espanha. Então, você fazer uma conexão em Lisboa e ir, né? Ou até mesmo Madrid. Então, você pode... Então, as companhias aéreas e as opções de voos são grandes. Inclusive, muita gente que vai para a Espanha e vai para Portugal pega os voos pela Royal Maroc e faz conexão em Casablanca. Então, muitas vezes, o destino não é Marrocos, mas usa o país para fazer essa conexão. Então...
A Jamila falou de Casablanca, tá? Casablanca é uma cidade linda, que inclusive é uma cidade que tem um filme, né, que foi filmado lá, tem cenas, um filme muito famoso, que chama-se Casablanca, e as pessoas acham que Casablanca é capital de Marrocos, tá? E não é, tá? Apesar de ser uma das cidades mais famosas de Marrocos, né? Mas a capital de Marrocos é Rabat, que é uma cidade bem antiga, bem histórica, uma cidade que tem muito cunho histórico, muita, né, onde os primórdios da história marroquina se passam. Porém, Casablanca é uma cidade linda, mais moderna. Ela tem litoral, né? Ela é uma cidade praiana, então tu tem aquele aspecto de passear na orla, tu tem todo um ar mais europeu do que marroquino. Existe até algumas críticas, né? Algumas pessoas dizem, mas eu fui para Casablanca e não é nada do que eu imaginei de Marrocos. Porque Casablanca é uma cidade que tem esse cunho mais moderno, tá? É uma cidade mais moderna. E aí a pergunta que fica, né, Jamila, começa-se um tour, né, em Marrocos por Casablanca ou se começa por Marrakech? Como é que funciona qual seria a logística? Né? Você pode começar, né, depende o teu interesse maior ali. As principais cidades do Marrocos são Fez, né, Casablanca e Marrakech. E o deserto do Saara. Então você vai fazer Rabat, que é a cidade mais histórica, né? Isso aí. Então, e lembrando também, agora a gente falou do deserto, lembrando que o deserto, ele não é tão perto das cidades maiores ali. Então, se preparar. O deserto vai ter toda a estrutura para você... Os glampings. Isso aí, para você dormir, para você, né, se hospedar. Você está no deserto, mas você também tem conforto e luxo. Mas tem que ser uma ida ao deserto bem programada, porque independente do ponto que você sair, ela vai levar aí 8, pode levar até 10 horas de deslocamento. Então, sempre tem que ser bem organizada essa parte. E esse é também, né, e falando de Marrocos também com relação à primeira viagem, Marrocos é um destino que tem que estar bem alinhado com o passageiro, com o viajante, com a família, para que as expectativas sejam bem alinhadas. Então, nós temos clientes, por exemplo, que amaram, né, Marrocos, e tem clientes que foram em algum momento de vida que acharam que iam encontrar uma coisa e encontraram outra. Então, um dos erros que eu diria, né, e aí é uma coisa muito pessoal, é querer conhecer Marrocos, toda Marrocos, numa viagem só, tá? Isso lembra um pouco você, por exemplo, imagina um turista que está vindo para o Brasil e quer conhecer o Brasil inteiro, de norte ao sul, ou de sul ao norte, numa viagem só. E querer fazer esse translado rodoviário de transfer ou alugar carro. Vai pegar, né, bastante tempo. Muito tempo de estrada. Então tem que estar bem ciente. Né? Então, ou faz esse deslocamento aéreo, né? Então, por exemplo, eu quero de Casablanca a Marrakech, faz aéreo, né? Ou bem alinhado de que você vai pegar estradas e são estradas de um continente africano. Então, nós precisamos alinhar muito bem isso. É realidade diferente de uma Europa para quem dirige na Europa ou nos Estados Unidos. Tá? Até mesmo o brasileiro, né? Está acostumado a sair aqui do Paraná para cima, tem 1 grau a cada quantos quilômetros, né? Tem estrutura, tem posto. Isso aí. Muitas vezes lá não. Você não vai passar encontrar essa estrutura sem ter um lugar para você parar. Cádio, eu tinha separado aqui mais alguns mitos bem interessantes. Vamos lá. Pequenos, mas interessantes que as pessoas geralmente perguntam. E fica aberto aqui para perguntas, tá? O pessoal está chegando, a gente não está interagindo muito porque o papo tá bom. Vamos lá. Aqui, algumas pessoas perguntaram aqui, por exemplo, com relação a segurança, né, para turista pode viajar sozinho e tal? Pode, tá? Então, ele não é um país, é mito que é um país perigoso, não é. Só que, como a gente sempre fala, né, todo cuidado. Tu é um turista naquele país, então aqueles cuidados, não é porque você saiu, né, da sua casa, da sua cidade, enfim, que tu pode deixar a vida me levar. Então, ele não é
um destino perigoso. Uma característica de Marrocos que talvez tenha muito blogueiro, muito vídeo, e que acham e que tem essa sensação de que Marrocos é perigoso, é porque aí tem a questão da cultura marroquina. O marroquino, ele tem muito daquela coisa de te abordar na rua, te abordar nas calçadas para te vender alguma coisa. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, Marrakech. A famosa expressão, o cara tá para lá de Marrakech, ela não é à toa, tá? Essa expressão, ela tá muito relacionada a... Marrakech é uma cidade, aquela grande praça ali, ela é uma cidade que está acontecendo mil coisas. Então ali você tem o exótico, né? Tu tem a pintura da rena, tu tem as cobras sendo a flauta, né? Todo mundo lembra dessa cena de filme ou enfim, Marrakech, os cestos, né, na praça. E isso existe de real, né? Isso aí, real. Ele tocando a flauta e a cobra e a serpente dançando, sendo hipnotizada e tal. Ao mesmo tempo, nessa praça, você tem alguém te abordando para te vender um artesanato, uma fruta, um suco de romã, né? Então, essa abordagem, mesmo em Fez, né? Quando você vai passear nas Medinas, que são aquelas ruelas, né? Que são lá da século IX, século X, então, e lá tem os marroquinos morando ali, você tem o dia a dia do marroquino. Então, o que deixa talvez um aspecto de que a cidade é perigosa é essa abordagem das pessoas tentando te vender coisa, querendo te levar para a lojinha, enfim. Então, isso, mas não necessariamente tu tá sendo assaltado, não é isso? Assediado, enfim. não então, isso. O que a gente sempre sugere, né? Quando começarem a oferecer coisas, educadamente, você vai dizer que não, enfim. E não dá conversa. Mas, e também a gente sugere o quê? Principalmente nessas Medinas e tal, evitar você sair à noite sozinho, né? Porque é fácil de você se perder. Né? E Marrocos também, a gente quando vende aqui, a gente vende os primeiros dias, pelo menos, se não todo o roteiro guiado, tá? Não é uma cidade que você consegue entender e desfrutar sozinho, tá? Você precisa de um guia local te contando a história, te remetendo ao dia a dia. Então, assim, não é uma cidade, não é um país que eu, né, Jamila, indicaria você sair fazendo... Principalmente a primeira vez. Né? Agora, quando você já foi várias vezes, tu já conhece a cultura, né? Enfim, tá? Outros detalhes. A comida é muito estranha, é mito, né? Agora, há pouco aqui o Iosef, a Thaís falando, né, do cheiro, da comida. Tem que estar preparado para uma comida marroquina, né? Então, se você tirar aquela expectativa de que você vai, né, ter especiarias árabes, não necessariamente, tá? Mas é deliciosa, sim. O cheiro, tu tem muita fruta, tu tem muitas especiarias, então tem um cheiro bem específico de Marrocos. Tem a Thaisa botou aqui, é interessante, né? Tem em Fez, né, na Medina, você tem lá, inclusive foi filmada uma novela, né, Jamila? O Clone. O Clone, se eu não me engano. Que tem um lugar onde é feito... As tapeçarias. E o couro, né? Cortume. Cortume. Isso aí. Né? E ali o cheiro é muito ruim e muito forte, tá? No cortume, inclusive tem cenas, né, das pessoas assim... Antes de você entrar no cortume para visitar ali, para comprar couro, para comprar roupa, né, acessório, bolsa, eles te dão um raminho de hortelã, tá? Para que você use, para você poder, né? Porque realmente ali tu tem a questão porque está sendo trabalhado o couro. É a mesma coisa que você vir aqui para nossa região, para uma avicultura, para um chiqueiro, você vai ter o cheiro local e tal. Mas sim, muita, né, Thaís, especiaria, flores, né, o chá, a comida, você tem aquela coisa das rosas, do jasmim,
Tu tem isso sim. E não é uma comida apimentada, Não, né? não. Porque Ela é mais para perfumada do que apimentada. Então, que nós brasileiros, a gente, né, depois de alguns dias, tu acaba já enjoando ou da comida, é essa questão aí. Mas tu encontra, né? Não. Principalmente nas cidades maiores, tu vai comer um fast food, vai comer uma comida italiana, ou uma comida francesa, e porque tem muito essa a cultura, influência, doces franceses vai encontrar. Mas aí tu tem, por exemplo, Casablanca é uma cidade grande, né? A própria Marrakech, você tem restaurantes internacionais, aí tu tem as opções. Mas é estar bem alinhado, né? Aí. Alinhado. Vamos falar um pouquinho, Jamila. Só posso terminar dois mitos e verdades aqui, tá? Vai lá. Muitas pessoas perguntaram se as mulheres precisam usar o véu, né, para visitar. Não, né? Somente você vai cuidar das roupas em alguns lugares, né? Vai visitar uma mesquita, alguns lugares assim. Alguns templos tu vai cuidar das roupas, tá? Brasileiro precisa de visto? Não precisa de visto, somente o passaporte e certificado de vacinas, enfim. Beleza. A questão do deserto, né? A gente falou antes, mas vamos retomar aqui a história dos glampings, né? Então, Marrocos tem muitos espaços para você passar a noite no deserto, você acordar no deserto e você tem várias atrações. Então, passeio de quadriciclo, né? Passeio a camelo, jantar beduíno, né? Um jantar marroquino. Estrelas, né? E é um passeio que vale a pena, tá? Porque tu se sente lá nos primórdios, né, Cádia? Exatamente. E então, com conforto. E esses glampings, né? A gente vem de uma época que né, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eram hotéis, era muito caro, era muito luxo, e para você dormir no deserto, né? E hoje está muito mais acessível. Então você tem glampings que são realmente 5 estrelas e aí caríssimos, mas você tem estruturas bem legais para que você tenha a experiência do deserto. Porque quando a gente fala de Marrocos e fecha o olho, acho que uma das cenas que vem é aquele andar de camelo, lenço, o sol, o vento, né? E é isso mesmo, né? Então, a gente aqui na agência vende roteiros com você poder passar pernoite, 1, 2, 3 noites no deserto, para que você tenha a experiência do deserto que a gente diz que é o anoitecer, o cair do sol, o pôr do sol no deserto. Tomar um chá, né? À noite, ao ar livre, à luz das estrelas, né? Então, isso também. Uma outra questão... Perguntaram aqui sobre as medinas, né? Boa. O que é medina que a gente fala tanto? Medinas são ruas, né? Geralmente é um centro cidadelas, né? Cidadelas, isso aí. E são todas, a maioria de labirinto. Por quê? Porque foram se construindo conforme a cidade ia... E elas geralmente são o quê? Cercadas por muralhas, porque era uma maneira de você se proteger de invasores, né? Então, muitas vezes tu tá andando numa Medina, tu tem a sensação de me perdi, né? É que são ruelas. Então, por isso que geralmente é bom você ir com guia, quando tu tá indo pela primeira vez, porque é realmente fácil de você se perder. E o que tu encontra nas Medinas? Ali tu vai ter, nas Medinas, tu tem os moradores, né, marroquinos que moram na Medina mesmo, né, então tem ali o dia a dia, o que deixa mais bonito, mais mágico, porque você tem o cotidiano da vida marroquina, e dentro da Medina você tem também muito comércio, né, então você tem os artesãos, tu tem gente vendendo mercado, comida local. E tem uma coisa muito... desculpa. A gente vai falar a mesma coisa? Vai lá, acho que sim. Acho que sim. Tem os riad. Isso aí. Né? Dentro das Medinas. O que são? Grandes casarões que se transformaram palácios, em palácios, né? Em hotéis e restaurantes também, né, restaurantes. Cátia? E isso também é uma coisa que às vezes as pessoas dizem assim, mas Marrocos é uma contradição,
né? E realmente, aí vamos falar do continente africano. O continente africano é contraditório, porque você tem, e aí não só Marrocos, né? Mas hoje vamos falar de Marrocos, você tem a riqueza e a pobreza, você tem o luxo e a miséria muito perto, tá? Então, você, dentro da Medina, você está caminhando e você vê estruturas muito precárias, muita coisa precária, com sistema básico de esgoto, assim, de água, né? Enfim, e dali 2, 3 metros você entra numa grande porta, num grande casarão e você tem um restaurante 5 estrelas. Isso, tá? Isso tudo no mesmo ambiente e aí você lá, você entra naquele restaurante, entra e aí tu tem shows, tu tem dança, tu tem a música marroquina que é linda, ali, a 2, 3 metros de um lugar que você acabou de passar e você viu que era precário, do básico. Então, sim, Marrocos é uma contradição. Você tem, né, em Marrocos tem muito essa coisa, né, aí Marrakech em si, tu tem a arte, né, a criatividade, a cultura, e você tem também a questão de você dizer assim, cara, isso aqui é real ou isso aqui é imaginário? Porque tem horas em Marrakech que você acha que tu tá numa cena de filme, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aquele macaquinho tentando pegar a tua bolsa, os macacos, né, pulando no ombro. Aquela música das serpentes, o pessoal vendendo aquelas frutas. Imagina, um carrinho de frutas com aquelas frutas descascadas lindas, né? Aquele artesanato colorido de Marrocos, que ele é maravilhoso, né? E cheiro da gastronomia. Então, é um país que eu diria que te estimula em várias frentes, né? Na visão, no olfato, no paladar, sensorial também, né? E por isso que dá a impressão que você tá, né? A história do ópio, né? Enfim, toda a parte exótica, né? Que se mistura é real, é isso mesmo. Uma outra coisa, Jamila, que ninguém comentou aqui até agora, mas acho que vale falar, em Marrocos se compra muito produto de beleza, muita coisa natural, para o cabelo, para a pele, e eles têm ali as farmácias, e aí você pode visitar, isso também pode fazer parte de um tour turístico. Você visita e eles te mostram alguns produtos, né, para pele, tem uma pedrinha que tu libera a questão nasal, resfriado, cremes, óleos. Sem contar tapeçaria, né? E aí você vê e já compra, pode comprar. Couro, então tem muitas coisas interessantes. Muita coisa. Perguntam também se Marrocos é caro. Depende, né? Depende onde você vai comprar, depende da categoria de hotel que você vai ficar, mas de uma forma geral, não, tranquilo. Tu tem hotéis, né, 5 estrelas, luxo puro, e tu tem hotéis, né, categoria 4 estrelas, mais simples, porém é uma viagem que precisa estar bem programada, bem alinhada. Não recomendamos uma viagem de você fazer sozinho e você sair conhecendo. Eu acho que tu não aproveita tão bem quanto... Mesmo você fazendo um bate-volta. Fez um bate-volta ali da Espanha, ficou 2, 3 dias, pega um guia local para você entender melhor. Nós, né, temos muitos roteiros, inclusive se vocês entrarem lá no nosso portal, no Ideias de Viagem, coloca lá Marrocos, você vai ver que a gente tem várias opções de roteiros, né? Se tu quer conhecer uma grande parte de Marrocos, quer conhecer as principais cidades, um roteiro de 9 noites, né? Para você poder conhecer várias cidades com guia falando português. Então, assim, um pacote bem estruturado. É isso aí. Gente, delícia falar de viagem. Nós tínhamos combinado meia hora. Hoje é
Brasil. Hoje o Isso Marrocos aí. não vai ter chance em campo, né? Estamos aqui na torcida pelo nosso Brasil, Zil. Porém, Marrocos entra em campo quando se fala em turismo, sim. Isso né? aí, E tá? aí acho que vale você pensar, cogitar, né? Em fazer uma viagem. E se não direto para Marrocos, talvez um Portugal, Marrocos, Isso Espanha, aí. Marrocos, alguma coisa assim. Isso aí. Pessoal, Bem interessante, a gente quer saber, tá? Porque o próximo boa. jogo do Brasil é contra o Haiti. Então tá? queremos saber, querem saber sobre o Haiti ou um outro país que está na Copa? Então, Isso aí, coloquem tá? aqui que país que vocês gostariam, tá? Obrigada aí a galera, a Thaís, né, que todo que mundo participou, aí, ali, que fez os comentários, interagiu, todo o mundo. Yosef, Legal. Ellen, meu Deus, uma galera entrou, Obrigada. mesmo. E tá? coloquem depois lá nos comentários, enfim, que país Que país vocês que vocês querem que a gente tire aí fazer mito e verdade. Eu acho que mito e verdade Mito ficou e verdade muito legal, ficou ótimo. tá? Porque tá? tem mito em todos os lugares aí. Então, vamos lá. Que país que vocês querem que a gente traga aí algumas características e algumas curiosidades. Boa. Obrigada para todo mundo que tirou esse tempinho agora no sábado, né? Para escutar, tirar dúvidas e conhecimento. Então, bora lá. Bora lá que hoje vai dar Brasil. Isso aí, 2-1 pro Brasil. 3-1 no meu placar aqui. Beijo, gente, galera. Beijo. Final de semana. Até a próxima.